Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Como habitualmente venho aqui fazer o vídeo de recomendações de Natal em que eu vou aqui focar especificamente nos jogos que tendem a estar disponíveis no mercado português e com isso vou recomendar jogos de vários tipos, pois podem interessar aqui a várias pessoas. Como repararam, estou aqui num espaço diferente e estou num processo de mudança aqui de espaço, de reorganização, o que me vai levar a que provavelmente os próximos vídeos aqui no canal sejam em espaços diferentes e vou estar em ajuste, e o que me fez com que eu não tivesse disponível aqui alguns dos jogos que vou falar. Portanto, alguns vão aparecer aqui virtualmente, mas vou fazer por referir todos os jogos. Estas minhas recomendações serão obviamente possíveis de ser usadas como recomendações de presentes para este Natal, mas são também recomendações de jogos que vão com certeza animar as noites de Natal, as festas, as festividades entre família e entre amigos que vão acontecer neste período de tempo. Então, eu este ano fiz aqui uma organização por editoras e eu vou depois fazer um comentário específico sobre cada jogo. Começamos aqui pela Devir, que tem provavelmente não, seguramente aqui os jogos mais para jogadores mais pesados, daqueles que estão normalmente entre os meus preferidos. E uma das recomendações é aqui o The White Castle, que entra aqui na lógica dos jogos de estratégia e de planeamento de gestão de recursos, com mecanismos de alocação de trabalhadores, com seleção de dados, mas que tem a particularidade de, para já, de ser uma pequena caixa, o que leva a que tenha um preço também simpático, mas é um jogo curto, ou seja, vai fazer com que tenhamos muita atenção para fazer as ações e vamos ter poucas ações para fazermos o que quisermos, portanto vai premiar muita eficiência daquilo que se vai fazendo. E com isso provavelmente vamos querer repetir várias vezes o jogo e tem uma produção fantástica. Também ainda aqui da Devir, este aqui, provavelmente o meu preferido de todos, é aqui o Marrakech, que traz para Portugal, aqui desta série de jogos de cidades da Queen Games, aqui um jogo de Stefan Feld, que é um jogo dispendioso, temos que admitir, é um jogo dispendioso, mas é entre os melhores jogos deste tipo, pelo menos para mim, na minha opinião, dos que têm sido feitos deste estilo de jogos europeus, em que estamos a gerir recursos, a planear, a ajustar perante algumas imprevisibilidades, porque tem aqui o efeito da torre de cubos, que neste caso não são cubos, mas são umas peças que vamos também ter que jogar e tentar planear conforme saem, e fazer multiplicadores de pontos, entrando aqui num tipo de jogo que, se vocês já vão acompanhando esta coisa dos jogos de tabuleiro modernos, entra na salada de pontos. O que é isto de salada de pontos? São jogos em que tudo o que nós fazemos no jogo nos vai dar pontos, mas obviamente queremos fazer as combinações que dão o máximo número de pontos e no final quem tiver mais pontos ganha. E esta é uma grande recomendação, pena o preço dispendioso. A outra recomendação que eu queria fazer também da Devir é um jogo que também veio para Portugal, um jogo que eu até já usei em formações e atividades, que eu não tenho aqui disponível porque está alguns nas caixas que eu não podia circular, que é o Escape from the Temple of Doom. E é um jogo que eu recomendo imensamente, é um jogo em tempo real, em que vocês estão a jogar de uma forma colaborativa e que vão assim tentar fugir do templo, e aqui há um tempo em que vai contando, cria-se um ambiente frenético e vocês em conjunto vão tentar sair através de rolar dados. É quase um frenesim de rolar de dados e felizmente este jogo está disponível também aqui em português através da Devir. Será com certeza também um excelente jogo para levar para estas reuniões de família, porque pode ser jogado em cerca de 20 minutos, mais coisa, menos coisa, e conseguem rapidamente envolver toda a gente a jogar isto. Não que o jogo dê para muitas pessoas, mas conseguem fazer muitas partidas repetidas. Portanto, aparece aqui virtualmente, eu vou pôr aqui a imagem, mas também é uma coisa que podem encontrar em Portugal disponível na Devir. E trocamos agora aqui de editora. Passamos aqui para a Mabel Games, que tem sempre uma oferta muito grande, e eu destaco aqui o Seven Wonder Arquitetos, que vai buscar do grande sucesso do Seven Wonders, que é um jogo de draft. O que é draft? Recebemos um conjunto de cartas, escolhemos uma e passamos aos outros jogadores e fazemos isto tudo em círculo, tendo normalmente um jogo que é jogado por ações simultâneas, o que faz reduzir muito o tamanho do jogo, o tempo que dura, mas permite também jogos relativamente rápidos. Esta é uma versão simplificada, em que estamos a construir as maravilhas, o que é excelente para jogar com públicos introdutórios, ou seja, em ambientes familiares, com crianças,
mas também quando não temos muito tempo, e este jogo é claramente um excelente modo para fazer isso. E a caixa, apesar de ser grande, tem este tamanho porque ela está muito bem organizada em divisões, ou seja, está tudo já preparado para quase começar a jogar num modo instantâneo, portanto um grande produto. Os outros jogos da Mebo, não tenho aqui nenhum para mostrar, mas porque andam, lá está, por aí a circular. Um deles é o Tinta Fantasma, que é um destes jogos típicos em que estão equipas a tentar adivinhar coisas, mas feito de um modo muito interessante, em que trabalham como médiums e as palavras vão aparecendo à medida que vocês vão jogando contra uma equipa a tentar adivinhar então a palavra que é suposto adivinhar. Portanto, também uma excelente recomendação dentro deste tipo de jogos de festa, mas para quem gosta destes jogos de equipas e de palavras. Um outro jogo também muito interessante da Mebo é o Neotopia, que é um jogo abstrato, de criar combinações, e que vai ser também um jogo para quem gosta destes jogos mais táticos, mais de planeamento, mas que tenha uma base abstrata de combinações de cores e de símbolos, e este também é um jogo que entra bem nessa categoria de quem quer uma coisa de gama e de peso médio. Este entrará também aí. E por fim, o outro que para mim tem causado muita surpresa e tem sido muito animado, e eu tenho que ver o nome porque engano-me a dizer isto, portanto vou ver aqui nos meus apontamentos, que é o Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Eu tenho jogado isto com crianças e encontros informais entre amigos, alguns deles que não estão habituados a jogar jogos, e eu até usei no aniversário do meu filho para fazer interação com os outros pais, que também não eram jogadores, e o jogo funcionou brutalmente. Portanto, eu recomendo também muito esta pequena caixa, excelente para estes momentos em família, para estes momentos entre amigos, e com certeza se o levarem à mesa de Natal, à mesa das festividades, vai funcionar com certeza, e o preço é muito bom porque é um jogo pequeno, de caixa pequena, que se consegue levar no bolso também para qualquer lado. Depois entramos aqui nas recomendações da Pitágoras. Da Pitágoras trago aqui aquele que é o meu preferido, que eu admito, que é aqui o Celtae. No Celtae entramos aqui no tema dos celtas, embora no mundo abstrato fantasioso, mas a essência está lá deste conflito dos celtas com os romanos e da cultura celta, num jogo que tem aqui já muito de planeamento e de estratégia, em que estamos a construir o nosso tabuleiro individual, com ele a desencadear poderes e habilidades e a depois a interagir num mapa coletivo em que vamos tentar fazer o máximo número de pontos possíveis, com muitas habilidades e com uma progressão que vai premiar realmente quem consiga ter uma maior capacidade estratégica de análise e tomada de decisão no contexto do jogo. E aqui um jogo com uma capa lindíssima e que, apesar de poder não ser um jogo de guerra, tem algumas interações interessantes entre os jogadores. Não é propriamente um jogo de guerra, é mais um jogo de planeamento destes de estilo europeu, mas que tem alguns conflitos entre os jogadores. Depois o outro jogo é o Gods of Rome, que eu não tenho aqui, mas também recomendo, especialmente para quem gosta destes jogos de controle de área, em que estamos a tentar dominar áreas, interagimos obviamente com os outros jogadores pelas competições, mas especialmente para quem gosta destes jogos de planeamento espacial e para quem gosta de controles de maiorias. Portanto, é um tipo de jogo específico que vem aqui com um tema a aludir à mitologia romana. Depois também da Pitágoras, que eu também não tenho aqui, infelizmente, é o Lata. O Lata, para quem gosta, é um pequeno jogo com uma caixa do tamanho, por exemplo, do café, para quem conhece. Um pequeno jogo para quem gosta destes jogos, que é quase um puzzle de otimização, em que estamos a tentar perceber a melhor forma de produzir os nossos enlatados para depois os podemos vender, converter em dinheiro e isso depois também em pontos. Um pequeno jogo que quase que nos queima a cabeça, no bom sentido, especialmente para quem gosta destes puzzles de otimização e de tomada de decisão, a gerir todos os recursos até ao mais ínfimo detalhe. Apesar de ser uma caixa pequena, permite fazer isso. Não é da Pitágoras, mas é da Pile Up Games. Tem aqui o Lunaris 45, que é um jogo de cartas e dados, mas acima de tudo é um jogo de gestão de dados para cumprir objetivos. Há pessoas que gostam imensamente deste tipo de jogo, em que estão a tentar fazer o máximo possível com os recursos que têm. Não são os meus preferidos, como eu disse, os meus preferidos são mais estes de planeamento e estratégia, mas eu percebo aqui o mérito do design e de quem pode procurar por uma experiência destas, que são normalmente estas experiências também de caixa mais pequenas, que se jogam em menos de uma hora, e para quem gosta destas coisas também de evoluir, gerir os recursos e tentar cumprir os contratos primeiro, tem aqui um jogo que também entra nessa gama. Depois da salta da caixa temos aqui um dos grandes jogos do ano,
que ganhou prémios internacionais por todo lado, e a Salta da Caixa trouxe para Portugal aqui o Cascadia, que é um jogo que nós podemos jogar com toda a gente, mesmo com crianças muito pequenas que conseguem perceber as associações dos animais aos territórios, até com adultos jogar de um ponto de vista mais estratégico e mais aguerrido, sendo não tem combates, obviamente, é também um jogo de eficiência e de criar conjuntos e de fazer combinações, mas que é muito fácil de aprender e que tem uma elevadíssima rejogabilidade porque os pontuadores vão movimentando. Portanto, uma recomendação quase daqueles jogos essenciais que toda a gente devia ter em casa, porque é altamente versátil e tem elevadíssima durabilidade. E depois entramos aqui também na Maldito Games, que eu também não tenho aqui o jogo à mão, anda como os outros aí a circular, que é o Applejack, que trata-se de um jogo do Uwe Rosenberg, muito conhecido criador de jogos alemão, que nos trouxe Agrícola e muitos outros jogos de agricultura e de produção, que nos traz agora, através da Maldito Games, um Applejack que é, o tema é produção de maçãs, para fins comerciais e agrícolas, mas acima de tudo o que tem de interessante é um jogo em que vamos estar a pegar em peças, que normalmente se chama de tiles, mas pecinhas de cartão, que vamos adicionando ao nosso tabuleiro e fazendo multiplicadores que geram economia para estar cada vez a comprar mais peças, a produzir recursos que convertemos numa unidade do jogo que é o MEL, o Honey, e depois podemos comprar cada vez mais coisas. Portanto, um jogo simples de construção e desenvolvimento com este tema também da agricultura, que é típico deste autor e que a Maldito Games também bem trouxe aqui para Portugal, e eu recomendo como destes jogos mais médios leves, mesmo dos mais leves, mas já de planeamento e produção e gestão económica. Depois, por fim, como a última editora, a Diver Centro, loja e editora aqui de Coimbra, e trago aqui o fantástico Port Royal, que é um jogo do Alexander Fischer, que é um dos meus autores preferidos, trazido aqui para a versão portuguesa já na edição Big Box, já alterada com arte gráfica e com expansões e adições, num jogo muito simples, que é um jogo de teste de sorte, em que nós estamos a tentar gerir a nossa sorte para tentar fazer o máximo de sequências possíveis que não vão dar o máximo de recursos e pontos, aqui numa temática de piratas, em que estamos basicamente a revelar cartas e a tentar fazer essas combinações. Não é um dos grandes jogos deste autor de planeamento e estratégia, tabuleiros grandes, é um jogo mais pequeno, mas que acima de tudo também proporciona uma experiência interessante e mais rápida, que por vezes pode ser exatamente aquilo que estamos à procura. Depois, a Diver Centro editou também aqui o curioso Azul Mini, que é uma versão mais transportável do clássico Azul, o jogo abstrato de colocar azulejos, e que tem esta versão que é toda em plástico, em que podemos levar isto para qualquer lado. Claramente um jogo para aproveitar no verão, em que não corremos o risco de estragar os componentes do jogo e claramente cabe em qualquer lado, ficando a um preço muito mais em conta. Portanto, aqui eu diria que uma excelente opção. Depois, a outra recomendação, não é bem o tipo de jogo que eu jogo, mas é um jogo que eu quero destacar porque é realmente uma coisa diferente. Trata-se de um jogo, esta é a segunda edição, já existe a primeira, do Micro Macro Crime City Full House, em que estão aqui, vão revelar um mapa gigante da cidade e estão a tentar resolver um crime. Portanto, apesar do aspecto pode não ser indicado para crianças, mas se estiverem acima dos 12 anos já não me parece que seja grave, mas trata-se de um jogo em que estão a procurar, quase como onde está o Wall-E, e a tentar resolver aqui este crime. Existem aqui vários crimes na caixa para resolver e depois existem vários modos destes para tentarem fazer. Um bom jogo para jogar aqui em modo colaborativo em família. E no fundo eram estas as recomendações. Provavelmente alguns jogos ficaram aqui esquecidos, eu não me consigo lembrar de todos, também não tenho acesso a todos, vou tentando o máximo possível, e ficam algumas das recomendações que eu acho que são bons produtos disponíveis em Portugal, que podem ser boas prendas, mas de notar que em Portugal não está tudo disponível, não está tudo em português. Especialmente os jogos que, por exemplo, eu prefiro, e acabo por fazer esta ressalva, nota-se uma grande evolução do mercado nacional ao longo dos anos, tem sido mesmo muito diferente. Cada ano que passa há coisas mais interessantes, mais diversas, para vários públicos, mas não existe tudo. Portanto, alguns deles temos que comprar no original, muitos deles em inglês. Mas já existe uma excelente panóplia, é muito bom as editoras em Portugal estarem a apostar nisto e por isso também faz sentido que nós em Portugal tentemos comprar este tipo de jogos para os ajudar a ter então uma massa crítica para continuarem a poder apostar nestes projetos e trazerem cada vez mais e melhores jogos. Do ponto de vista aqui mais familiar e do utilizador, o que eu recomendo é que procurem um jogo especificamente para o público-alvo que querem, quer seja como presente, quer seja as pessoas que vão jogar.
tenham em conta se as pessoas querem experiências mais ou menos profundas, se estão disponíveis para aprender muitas regras ou não, qual o espaço que vocês têm disponível para o jogar e então tomem as decisões. Portanto, não será qualquer jogo que vai funcionar com qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer lugar e para qualquer tempo. Isso temos nós que decidir que vamos à procura da informação e eu estou cá para ajudar também nisso. É o objetivo e a razão da qual eu faço também estes vídeos, para que então possamos encontrar os melhores jogos para as melhores situações e para as pessoas, porque no fundo o que importa e o que está no centro de todos estes jogos são as pessoas. Portanto, boas festas e muitos jogos para todos. Deus